Bem-vindos ao Globo News Painel de Nova York. Todo mundo deve estar de olho na televisão. Olimpíada é o grande assunto, começaram este fim de semana. Será que nós vamos ver entre os vencedores das Olimpíadas aqueles que realmente ganharam por mérito esportivo ou porque tem atrás de si a melhor preparação tecnológica e, por que não dizer, médica? É doping hoje o fator essencial para que um atleta vença uma prova? Nós temos nesta edição do Globo News Painel 3 pessoas, 3 convidados que de uma maneira ou outra têm a ver com aqueles fatores que fazem um atleta vencer ou que impedem que um atleta vença. Aqui no estúdio da Globo News de Nova York eu estou com o Dr. Márcio Abreu, ele é oftalmologista, neurologista, biofísico, trabalha na Universidade de Yale aqui nos Estados Unidos. E no estúdio da Globo News no Rio de Janeiro estão 2 convidados, eles são Francisco Hadler. Ele é químico, ele é do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ao lado do Francisco Hadler está outro médico, é o Sérgio Danilo Pena. Ele é médico geneticista do Núcleo de Genética Médica da Universidade Federal de Minas Gerais. Márcio, quando você assiste televisão e vê um atleta hoje, você olha realmente o que ele faz ou você já calcula o que é que ele tomou? Eu acho que é muito comum hoje saber o que aconteceu durante o treinamento dele. Ele está simplesmente usando da capacidade técnica e muscular ou houve alguma ajuda, no caso, até ilícita com drogas? É muito frequente hoje de se pensar o que aconteceu, o que está acontecendo por trás daquela vitória ou daquela competição. Hadler, deixa eu começar no Rio de Janeiro também por uma pergunta que é muito pessoal. Quando você assiste televisão e vê provas, por exemplo, de natação ou de atletismo, provas clássicas dos Jogos Olímpicos, você consegue assisti-las simplesmente como um telespectador ou você é capaz de identificar ali quem é que se preparou do ponto de vista médico? Eu não estou usando a palavra doping ainda. Infelizmente a gente acaba tendo esse cacuete profissional e acompanha também esse aspecto da competição, né? E principalmente no nosso caso, em que como um laboratório que controla essa possibilidade do uso indevido de substâncias, ter a preocupação de que os atletas não usem esse recurso, né? Esse que é realmente a nossa maior objetivo, é a prevenção desse tipo de manobra para que o desempenho seja aumentado nas competições. E Sérgio, você que está aí do lado do Hadler no Rio de Janeiro, você consegue assistir televisão absolutamente, digamos, desimpedido de qualquer outro tipo de reflexão? Eu acho que eu sou inocente aqui, viu, William? Porque eu gosto, nem me ocorre que aquele atleta pode ter feito uso de substâncias ilícitas. Eu simplesmente vejo o esporte e acredito nas melhores intenções de todos. Provavelmente eu vou estar errado muitas vezes, mas certamente eu me divirto muito mais vendo esporte dessa maneira. Márcio, você e o Hadler, pelo jeito, são cínicos nesta edição do Globo News Painel. Vocês não conseguem ver um jogo olímpico, Jogos Olímpicos, sem pensar, peraí, aqui ou ali, provavelmente teve algum tipo de intervenção. É realmente esse o caso? Quer dizer, ou nós jornalistas, a gente sempre gosta, evidentemente, quando a gente consegue derrubar um mito e mostra, peraí, esse cara não é assim tão bem preparado se não fossem as injeções que ele toma. Eu acredito que há alguns fatores externos físicos, que você vê um excesso de massa muscular muitas vezes, que pode ser um indicativo de que houve essa possibilidade. Nós não podemos julgar, mas nós temos uma obrigação de estar atentos a ajudar a melhorar o esporte. E como você ajuda a melhorar o esporte seria em que as competições elas fossem justas e que não houvesse nenhum tipo de fraude no qual um atleta que trabalhou de forma honesta sofresse consequências em função de alguém que não cumpriu com o que seriam as normas do Comitê Olímpico Internacional. Esse é um ponto, Hadler. O Márcio acabou de colocar uma palavra aqui na discussão que eu acho que ela é ao mesmo tempo essencial e perigosa. Quando ele fala trabalhou de uma forma honesta. Muita gente acha que os grandes sucessos dos grandes atletas hoje só se referem àqueles países onde tem uma grande indústria farmacêutica e uma grande indústria química que estão interessadas principalmente naquilo que a gente sempre vai descobrindo, vai transformando em doping. O que é, na tua definição hoje, trabalhar de forma honesta?
Você tem toda uma bioquímica que pode ser utilizada a favor do atleta sem necessariamente ser uma fraude ao sistema. Quer dizer, o conhecimento químico do corpo humano evoluiu muito nesses últimos anos e você pode se beneficiar nesse sentido. Aonde a ética do controle de doping se inicia é no momento em que você realmente usa substâncias que não promovem a melhoria do seu organismo, mas podem, na verdade, colocar a sua saúde em risco. E um pouco dentro daquele cinismo que você comentou há pouco, da posição de quem controla o doping, o grande problema realmente é que a pressão que a sociedade exerce sobre o atleta hoje é tão grande que ele já não se preocupa mais com a sua própria saúde. E aí cabe a essa sociedade que fez ou promoveu essa pressão, que ela mesma crie mecanismo de proteção do indivíduo que perdeu essa sua capacidade de autocrítica. Mas, Hadley, quer dizer, o que eu penso é o seguinte, hoje em dia, com a WADA, com essa altíssima tecnologia de detecção de substâncias ilícitas, não seria muito arriscado para um atleta, a não ser que haja absoluta necessidade dele fazer o uso de doping, porque, afinal, praticamente todos inclusive agora com esse caso da Balco, né, com a detecção retrospectiva, quer dizer que mesmo que o atleta escape por 1, 2, 3 anos, ele vai ser pego no futuro. Só para esclarecer, o Sérgio acabou de se referir a um escândalo aqui nos Estados Unidos, que envolveu uma empresa da Califórnia, que depois passou a ser uma política do governo americano, inclusive, de combater aquele tipo de substância. Vocês médicos vão explicar melhor do que eu sou capaz de cometer algum erro como leigo. Agora, é apenas para que o assinante saiba do que o Sérgio estava falando quando ele se referiu à Balco. Mas, Hadley, a palavra é sua, por favor. Isso, perfeito. Esse grande escândalo da Balco, que foi com um anabolizante que foi engenheirado, a gente podia dizer, para fraudar o sistema de controle, que é a tal da THG, que ficou famosa por causa disso, né? Esse grande escândalo foi realmente descoberto por uma denúncia, e isso pode também acontecer. Eu diria que a dificuldade hoje de se fraudar o exame não é só pela eficiência do controle, como o Sérgio comentou, mas para um novo passo que foi dado de uma agência mundial assistida pelos governos, que é a WADA, ser o controlador do controle de doping mundial. Porque agora você vai unir os laboratórios de controle com a investigação. Infelizmente é nesse ponto que nós chegamos na fraude. Quer dizer, isso passou a ser realmente um problema de investigação policial para esses fraudadores institucionais, não é isso? Como foi o caso da Balco.